capítulo 3. Jó, capítulo 3. Dos versos 11, do verso 11 ao verso 13, depois nós vamos para o verso 20, 21 e 22. Jó 3, de 11 a 13, diz: Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Porque os joelhos me receberam? Porque os seios me amamentaram? Pois agora eu estaria deitado, quieto, teria dormido e estaria descansando em paz. Porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que desejam a morte sem que ela venha, e cavam a sua procura mais do que em busca de tesouros escondidos, que muitos se alegram e exultam quando encontram a sepultura. Porque não morri ao nascer. Vamos orar? Bondoso Deus, nós invocamos o Teu nome, a Tua presença, Teu Espírito aqui entre nós, para que venhamos a aprender da Tua palavra, venhamos a ser iluminados, esclarecidos sobre esse assunto tão complicado que é a questão do suicídio. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava, não me lembro fazendo o que, mas recebi uma mensagem de Tânia. Tânia disse assim: você ficou sabendo? Na mensagem. Eu pensei assim, não sei. Um diácono de uma igreja tal aí, preservar a igreja, né? Tem gente que acha. Domingo passado à noite, se jogou no Rio Paraíba e se matou. Vocês lembram que eu tinha falado daquela estatística do suicídio? Falei ao final da mensagem, 60 pessoas terão morrido ao redor do mundo vítimas de suicídio. Ele foi uma. Acharam o corpo dele terça-feira no Rio Paraíba. Alguém pode perguntar assim: por que a pessoa se mata? Existe algo pior do que a morte? Existe. Pior que morrer, disse um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, pior do que morrer é você desejar a morte e não conseguir consumá-la. A Bíblia diz que chegará um tempo tão terrível no meio da humanidade que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrá-la. A vida que o suicida possuía era tão terrível que ele acreditava que a morte era melhor que a sua vida. Muitas vezes o sofrimento físico ou emocional, ele é assim tão grande, mas tão grande, que a morte torna-se algo desejável. Jó passou por uma experiência complicadíssima na sua vida, passou por uma experiência tão terrível que ele buscou a morte mais do que a vida. E quem conhece a história de Jó, quem conhece o livro de Jó, sabe que as tragédias, elas não deram tempo nem para Jó respirar. Leia ali o 2º capítulo de Jó e você vai ver que chega uma notícia e quando Jó está ouvindo aquela notícia, o outro empregado chega e diz: calma um pouquinho que eu tenho uma notícia para dar. Ele diz: não, a minha é pior que a sua. Não. Aí chega o 3º, o 4º, uma tragédia atrás da outra.
Jó passou por essa experiência e buscou a morte mais do que a vida. Então, os suicidas, eles retiram a própria vida porque essa vida se tornou insuportável. Não consegue mais viver, não consegue mais conviver com a realidade na qual ele está vivendo. Dizem que aquilo que o suicida mais deseja, na verdade, não é a morte. É o alívio da dor que ele está enfrentando em vida. E eles entendem que nada nessa existência seja capaz de aliviar a sua dor. Muitos já tentaram de tudo e nada foi capaz de aliviar a dor. Ou seja, isso nos mostra que o suicida, ele não deseja morrer porque ele odeia a vida. Entenda isso. O suicida, ele não deseja morrer porque ele odeia a vida. Pelo contrário, porque ele ama a vida o suficiente para querer o alívio ou o fim da dor. É que ele toma uma decisão como essa. Um camarada chamado Gary Stewart, estudioso do tema do suicídio, ele afirmou que o suicídio não é uma questão que diz respeito ao morrer. O suicídio é uma questão que diz respeito ao viver. Ele diz: suicídio não tem nada a ver com morte, suicídio tem a ver com vida. O cara que tira a própria vida é porque ele não aguenta mais a vida que leva. Ou seja, muitos suicidas, eles não desejam a morte, pelo contrário, eles desejam viver num lugar onde aquilo que os perturba não exista mais. Muitos suicidas, eles não desejam a morte, pelo contrário, eles desejam viver num local onde aquilo que lhe traz tanta dor não exista mais. Por que Romeu e Julieta se mataram? Porque eles não queriam conviver com aquela realidade terrível da ausência do amado, da amada. Não queria conviver com aquela tristeza. Não queriam viver num mundo sem o amor daquele, sem o amor daquela que tanto amavam. Se mataram porque queriam se livrar daquele ambiente de luto, de dor, da ausência da pessoa amada. Então, muitos suicidas, eles não desejam a morte, pelo contrário, eles desejam viver num ambiente, num lugar que não traga tanta dor quanto a vida que ele está vivendo naquele momento cheia de dor. Foi o que eu falei semana passada, aquela frase famosa de Pascal, quando ele disse: todos buscam a felicidade, inclusive aqueles que vão se enforcar. Quer ser feliz. Só que a vida que eles estão vivendo é tão complicada, é tão cheia de problemas, que eles não conseguem mais continuar vivendo. Na antiguidade, o suicídio sempre foi punido severamente. Preste atenção. Em Tebas e Chipre, a pessoa que se matava era privado de honras fúnebres. Não tinha nenhum tipo de honra para um suicida. Em Atenas, cortava-se a mão direita daquele que cometia suicídio e era enterrada distante do resto do corpo. Eles acreditavam lá que isso era uma espécie de maldição para quem se matava. Na Inglaterra e no país de Gales, a lei prescrevia que uma pessoa que cometesse suicídio teria todos os seus bens confiscados e os seus herdeiros ficariam na miséria. Boa essa, né? Antes da pessoa se matar, ela ia lembrar: ó, se você se matar, seus filhos vão ficar na miséria. É lei. Agostinho,
ele foi extremamente duro a respeito do suicídio. Agostinho dizia assim, ó, não importa quais sejam as circunstâncias. Segundo Agostinho, o suicídio exclui a possibilidade de arrependimento. Para Agostinho, todo mundo que se mata vai para o inferno. Eu discordo dele. Quem sou eu para discordar dele, né? Mas a gente precisa pensar com a própria cabeça. Agostinho chamava o suicídio de perversão detestável e demoníaca. Ele afirmava que o não matarás da Bíblia estende-se inclusive ao não matarás a si próprio. E talvez por causa dessa postura de Agostinho, que fez milhares de discípulos ao redor da história, e eu sou um deles, durante séculos a igreja tratou o suicídio de forma muito dura. Todos os suicidas eram considerados discípulos de Judas, traidores da humanidade. Segundo a igreja, o grande mal de Judas não foi nem tanto a traição de Jesus. O problema de Judas não foi tanto ele ter feito o que fez com Jesus, foi o que ele fez depois de ter feito o que fez com Jesus, o suicídio. A tradição da igreja diz assim, ó, existe perdão para a traição, mas para o suicídio não. Por isso que Judas foi para o inferno. Quando ele se enforca, é ali que acontece a condenação irremediável dele. Agora, olha que interessante. A tradição da igreja só não era tão dura com o suicídio dos escravos. Se você não sabe, um dos maiores índices de suicídio aconteceu ou acontecia na época da escravidão. Aqueles africanos que cruzavam o Atlântico dentro de navios negreiros, o sofrimento pelo qual eles passavam, a dor que eles experimentavam, a ausência da família, ser retirado da sua terra, ser tratado como um bicho e tantas outras coisas mais, levou milhares de africanos a tirar a própria vida. Para vocês terem noção, os navios negreiros, eles tinham telas do lado para impedir que os escravos se jogassem no meio do oceano. Uma coisa muito boa que vocês precisavam ler sobre navios negreiros. Que realidade terrível. Há quem diga que muito pior que o que aconteceu no Holocausto foi o que aconteceu com os escravos dentro dos navios negreiros. Mas a igreja, ela perdoava o suicídio dos escravos, porque eram considerados mercadorias, ou seja, homens sem alma. E a igreja insistia tanto nessa questão de que os escravos não tinham alma. Isso é muito interessante e trágico. A igreja insistia na questão de que escravo não tinha alma. Sabe por quê? Para legitimar a escravidão. Para poder dizer assim, o africano, ele pode ser escravizado, porque não tem alma. E a igreja insistia tanto nessa questão, que os próprios escravos, ou muitos dos escravos, acabavam acreditando que eles realmente não tinham alma. E uma vez que não tem alma, por que eu vou continuar sofrendo? Por que eu vou continuar nessa vida de dor, de angústia, de sofrimento? Não vou me matar. Então existe um grande número de suicídio entre os escravos. Porque uma vez que não tinham alma, davam fim à sua dor através do suicídio. Já que não sofreriam nenhum tipo de juízo no mundo por vir, depois da morte, muitos optavam
para acabar logo com as suas dores. A partir do século XVI e XVII, principalmente com a Revolução Francesa, a sociedade e a igreja tornaram-se mais tolerantes com o suicídio, ou com os suicidas. Mas isso não dá para a gente desenvolver aqui por causa do nosso tema. Mas enfim, são características, são detalhes do suicídio ao longo da história. Mitos do suicídio. Alguns mitos que são levantados, ditos e por causa da tradição acreditados ao longo da história. Primeiro mito: cão que late não morde. É um grande engano pensar que aqueles que ameaçam suicidar-se nunca o farão. Ah, deixa disso, se fosse fazer mesmo já tinha feito. Fica falando que vai se matar. Se fosse matar mesmo ele fala, ele vai fazer, não vai falar. As estatísticas provam que 80% das pessoas que se suicidaram, olha só, hein, como que é alto o número. 80% das pessoas que se suicidaram um dia avisaram que iam se matar. Então preste atenção em outros números. 1/3 das pessoas que se matam já tentou o suicídio antes. 10% dos que já tentaram se matarão dentro de 10 anos. Existem cerca de 16 tentativas de suicídio para cada suicídio concretizado. Ou seja, aqueles que flertam com a morte acabam dando as mãos a ela numa viagem sem retorno. Então, as ameaças de suicídio devem ser levadas a sério. Devem ser levadas a sério. Contrariando o mito popular, aqueles que falam sobre suicídio são exatamente aqueles que têm a maior probabilidade de se matar. Ou seja, os que já tentaram tendem a tentar de novo. O maior indicativo de um futuro suicídio é uma tentativa prévia. Então, essa história de que cão que late não morde, isso é mito. 80% das pessoas que falam que se mataram um dia avisaram que iam se matar. Segundo mito: não adianta tentar ajudar uma pessoa com tendência suicida. Tem gente que diz isso, não adianta. A pessoa colocou na cabeça que quer se matar, ela vai fazer isso, não adianta. Ninguém vai tirar isso da cabeça dela, isso é uma fábula. É uma fábula pensar que uma vez suicida, sempre suicida. Eu sei, você sabe, nós sabemos, irmãos, que os sentimentos, eles mudam com as circunstâncias. Os sentimentos mudam com os contextos. Os sentimentos mudam com o passar do tempo. E com frequência, pensamentos suicidas também mudam. À medida que os eventos causadores do desespero, eles são removidos, o desejo de retirar a própria vida também desaparece. A fala, o discurso de Jó, depois que tudo foi restaurado na sua vida, foi modificado. Ele esquece aquela fala, aquelas coisas feias, digamos assim, que ele disse naquele momento de desespero. Então, vale a pena tentar ajudar uma pessoa com tendência suicida, porque ela pode mudar de ideia. Semana passada eu mencionei um livro chamado As Máscaras da Melancolia, de um camarada chamado John White. Nesse livro ele apresenta uma lista
onde ele examinou o que acontecera na vida de 100 pessoas que se suicidaram. É um estudioso do tema. Ele foi lá e apanhou 100 pessoas que retiraram a vida, que se mataram. Dessas 100 que ele estudou, pesquisou, 93 visitaram um médico no ano da sua morte. 69 consultaram um médico no mês da sua morte. 48 consultaram um médico na semana da sua morte. 75 consultaram o médico da família no ano da sua morte. 59 consultaram o médico da família no mês da sua morte. 40 consultaram o médico da família na semana da sua morte. Dos 100, 24 consultaram um psiquiatra no ano da sua morte. 18 consultaram um psiquiatra no mês da sua morte. 11 consultaram um psiquiatra na semana da sua morte. Dos 100, 55 falaram recentemente sobre a morte ou suicídio. 34 ameaçaram suicidar-se no ano anterior, 21 delas ameaçaram suicidar-se no mês anterior e 13 ameaçaram suicidar-se na semana anterior. O que esses números aqui nos mostram? Gente, aqueles que se mataram buscaram ajuda antes da morte. O cara que procurou um médico no ano, no mês, na semana da morte, que procurou o psiquiatra no ano, no mês, na semana da morte, ele estava em busca de ajuda. Mais da metade daqueles que cometem suicídio recebem atendimento médico ou aconselhamento num período de 6 meses antes do ato. Eles pedem ajuda. Aí o camarada, no final do capítulo onde ele diz isso, o autor do livro, ele diz assim: um desejo suicida é, na verdade, um pedido de socorro. Se você ouvir esse grito, responda. Se o grito for seu, procure ajuda. Quarto mito. Aliás, se você, antes de falar do terceiro, não do quarto, o terceiro mito, leia o livro de Jó. Esse mesmo que falou no texto que nós lemos: por que eu não morri ao nascer? Por que não secaram os seios daquela que me amamentou? Leia o livro de Jó. Jó buscou ajuda em Deus. No meio do seu desespero, no meio da sua angústia, ele buscou ajuda em Deus. Foi ali que ele se amparou. Suicidas, antes de fazer a loucura de retirar a própria vida, eles buscam ajuda. Terceiro mito: só uma pessoa sem temor a Deus se suicida. Só uma pessoa que não tem temor a Deus comete uma loucura de tirar a própria vida. Não sei, gente. Eu não falo uma coisa dessas de forma tranquila. Talvez seja um grande erro pensar que aqueles que creem em Deus não tenham seus momentos de desespero, e desespero tal a ponto de flertar com a própria morte. Homens de uma fibra enorme como Moisés, Jó, Elias e Jonas desejaram e pediram a Deus para morrer. Eles pediram: tira a minha vida. Pediram para morrer. Existia um camarada,
poeta evangélico chamado William Cowper, acho que em inglês, escreveu hinos lindíssimos. Tentou se matar várias vezes. Os hinos daquele homem são hinos cheios de teologia, que falam do relacionamento dele com Deus. Tentou se matar várias vezes. O suicídio não é uma realidade apenas entre aqueles que vivem à margem do cristianismo. As causas que levam uma pessoa ao suicídio atingem todo mundo, inclusive gente crente. Olha lá o meu servo Jó, fiel, reto, íntegro, temente a mim, se desvia do mal. Desejou se matar. Vai saber o que passou, o que passava na mente desse diácono, que há uma semana atrás se jogou ali no Rio Paraíba. Não sei. Quarto mito. Talvez a grande questão que nos inquieta tanto seja esse aqui. Todo suicida comete pecado imperdoável. E quero dizer para vocês que antes de estudar sobre isso aqui, inclusive quero fazer um parênteses aqui, existem ótimos livros escritos por gente muito boa sobre essa questão do suicídio. Antes de estudar isso eu pensava assim: todo suicida comete pecado imperdoável. Mas essa afirmação, ela é absolutamente temerária. Além do que, nenhum homem tem competência para definir o destino eterno de quem quer que seja. Só Deus conhece o coração do homem e só Ele é o juiz. A minha interpretação, o meu pensamento sobre isso aqui é que é uma grande injustiça jogar todo mundo, todos os suicidas na mesma vala comum de Judas Iscariotes. A minha interpretação disso daqui é que Judas pereceu, Judas foi condenado e Judas foi para o inferno, não porque ele se suicidou, como a tradição da igreja muitas vezes defendeu. Mas no meu entender, Judas pereceu e foi para o inferno porque ele não era convertido. Não é porque ele se matou, é porque ele nunca se converteu. Judas foi para o inferno, não foi porque ele retirou a própria vida, mas porque ele rejeitou a graça de Deus. É diferente. Em vez de se arrepender, como fez Pedro, ele se encheu de remorso. Mas pastor, biblicamente falando, não é verdade que, como diz 1 João 3,15, um assassino não tem vida eterna em si mesmo? Mas pastor, biblicamente falando, não é verdade que o suicídio é uma quebra do 6º mandamento, sem tempo para reflexão e arrependimento? Biblicamente falando, não é verdade que o suicida ele fecha a porta de esperança, da esperança com as próprias mãos? Parece que sim. Parece que sim. No entanto, nós também devemos lembrar de outros detalhes. Por exemplo, onde na Bíblia que diz que o suicídio é pecado imperdoável? Não diz. Só existe um pecado imperdoável segundo o texto sagrado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem nada a ver com suicídio. Outro detalhe: assim como o suicídio é pecado e não houve tempo de confessá-lo ou de se arrepender dele, a mentira, o orgulho, a inveja, que também habitam o nosso coração, ou habitam o coração do homem quando este morre, também é pecado. E aí, quando acontece um acidente de carro,
Dá tempo para pedir perdão da mentira, do orgulho, da inveja? Infarto fulminante, dá tempo de pedir perdão pelos pecados que habitam o nosso coração?